Fala galera, nós estamos chegando aqui então para nossa revisão geral de biologia. Eu, a professora Tabita, aqui ó, juntinho com você. É isso mesmo. Agora é aquele momento que você não pode piscar não, tá? Prestar bastante atenção. Por quê? Porque agora a gente vai pincelar todas as aulas que poderão estar aí caindo na sua avaliação, tá bom? Porque você não sabe exatamente as questões que vão estar caindo, mas você precisa estar atento então a essa revisão. Pega todo o teu material e vem juntinho comigo pra gente mais uma aula aí de biologia. Essa que é a nossa aula 30.1. Olha lá no nosso quadro. Então a gente vai falar sobre rever, né? Sobre a visão geral da célula, parte 1 e 2, sobre o envoltório celular. Nós vamos também focar nos processos de troca entre a célula e o meio externo. Vamos falar sobre os citoplasmas das células procariontes e eucariontes. E vamos falar das estruturas citoplasmáticas, parte 1, parte 2, mas não é só isso, porque dentro dessa unidade a gente também falou sobre as formas de produção de energia, metabolismo energético 1, 2, 3. Falamos também do núcleo, né? Nós navegamos ali por dentro do núcleo e aí a gente dividiu em parte 1 e em parte 2. Falamos sobre o processo de divisão celular, que nós sabemos que são dois processos distintos, divisão celular parte 1 e parte 2, e o estudo do DNA também, que nós vimos aqui durante essa aula. Na aula 20, galera, que nós focamos aqui sobre a visão geral da célula parte 2, nós vimos esses temas, né, esses subtemas. Os tipos de células, tamanho e forma dessas células e a relação que essas formas têm em relação à sua função. Cada uma dessas células que vão compor, né, um determinado tecido, vão compor um determinado órgão, que vão compor esses sistemas, então eles vão ter uma funcionalidade. Por isso a gente fala e tem essa aula que vai tratar sobre essa questão dessa diferenciação celular, tá? Que é um processo que ocorre lá durante o nosso desenvolvimento, né? Então você vai ter esses tamanhos e cada tamanho e formato você vai ter então a funcionalidade dessas células. Por exemplo, uma hemácia, que a gente lembra que ela é como se fosse um pratozinho, né? Que tem uma concavidade. E elas na parte superior e inferior. E aí essa concavidade, quando você tem uma má formação nessas hemácias, pode causar aquela anomalia lá, que é a anemia falciforme, né? Então ela vai ficar como se fosse uma foicezinha. Então ela muda a conformação dessa célula, então ela vai perder a sua funcionalidade. Então tamanho e formato está relacionado intrinsecamente com a função que ela vai estar desempenhando. E aí a gente também destacou sobre duas organelas muito importantes, que são as mitocôndrias e os cloroplastos, que antes, lá na teoria celular, a gente viu, né, que é a teoria da endossimbiose, onde os primeiros organismos procariontes, eles acabaram se alimentando de outros organismos, e esses organismos acabaram, né, se transformando aí nessas duas organelas que vão desempenhar processos químicos diferenciados para organismos no reino vegetal e animal, ou seja, os processos de fotossíntese e respiração celular que são desempenhados aí por ambos, tá? Ok. E aí na aula 21.1 nós falamos sobre os envoltórios celulares. Ok, agora a gente está indo diretamente, a gente falou de uma unidade da célula e agora a gente vai falar dessas estruturas que vão compor, né? Então a gente enfatizou aqui a estrutura da membrana plasmática, os envoltórios e as especializações que essa membrana pode ter, dependendo de onde nós vamos encontrar e aonde vai estar presente essa unidade celular. Então, nós falamos ali da membrana plasmática e nós vimos que ela tem uma característica primordial, que é a permeabilidade seletiva. Por que isso? Porque essa unidade celular, essa unidade viva, básica de todo ser vivo, essa estrutura que vai dar o formato dessa unidade, que é a membrana plasmática, ela vai ter uma seletividade do que vai estar passando para o meio interno e para o meio externo.
algumas substâncias são sintetizadas no núcleo, vão passar para o citoplasma e aí vai ser compartilhado com o meio externo, a célula. Ou vão estar ali precisando adentrar nessa unidade celular para que sejam realizados alguns processos metabólicos. Tudo bem? Então, essa é uma característica primordial aí da estrutura. Mas nós vimos também que existem unidades ou especificações, né, ou especialidades, chamadas de glicocálix, microvilosidades, junções celulares, as interdigitações e os desmossomos. Essas 5 estruturas, elas vão identificar, por exemplo, o glicocálix, que tem ali as glicoproteínas, elas ficam na superfície e elas servem para identificação das estruturas celulares que vão se unir ali nos processos. Nas microvilosidades, a gente lembra bem nos nossos intestinos, né? No nosso intestino, onde você vai ter vai facilitar uma maior absorção ali dos nutrientes que estão passando pelo processo de digestão. E aí nós temos essas 3 estruturas que vão facilitar tanto no contato da célula, quanto contato dessa célula com uma outra estrutura celular, tá? Como se fosse mesmo realmente de uma comunicação entre uma célula e outra e células do mesmo tipo, tá bom? E aí a gente também falou, um ponto importante ali da membrana plasmática que a gente ia passando batido, né? Que é a bicamada lipídica, onde você vai ter a polaridade, uma área com afinidade com o meio externo, onde você vai ter líquidos, né? E a parte mediana, que é cheia de lipídios. E aí algumas substâncias não vão conseguir ultrapassar, eles vão precisar utilizar as proteínas intramembranosas, lembram? Pois é. Então vamos seguindo aqui. A outra característica importante, que é a presença da parede celular. Também no envoltório, ela vai estar presente na célula vegetal, né? Constituída pela celulose, e também nas bactérias, formando os peptídeos glicanos ali, tá? Na aula 22.1, nós temos aí o processo de troca, onde nós vimos a difusão, processo osmótico, o transporte ativo, a endocitose e a exocitose. Tudo bem? Nesses processos, a gente tem o gasto de energia e o não gasto de energia. O gasto de energia a gente chama de transporte ativo, tá? É aquele que vai despender uma energia maior. Por exemplo, quando eu quero entrar no lugar onde está lotado, eu vou ter que me esforçar para poder adentrar naquele local porque está lotado, né? Eu estou indo contra um gradiente, vamos dizer assim. E no processo passivo, eu não tenho gasto. Eu estou aqui num ambiente lotado, está muito quente aqui dentro, eu saio com facilidade, tá bom? Então, eu sem gasto de energia. E aí, dentro desse processo, nós temos a difusão e a osmose, tá? Onde a difusão é a passagem, né, através de uma membrana de partículas sólidas ali que vão estar transitando. E aí, no processo osmótico, você tem o fluido, a passagem, o movimento do líquido, né, da água ali entre as membranas, tá bom? No processo de endocitose e exocitose, são processos de envolver partículas e liberar, tá bom? Então, o endo adentra a célula, exocitose sai da célula. Então, dentro da endocitose, você pode ter a pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas, né? E a fagocitose, partículas mais sólidas. E na plasmocitose é como se fosse um vômito celular, uma liberação mesmo daquilo que não está mais sendo utilizado, tá? E esses processos todos são importantes para várias funcionalidades dos órgãos e a manutenção dos sistemas que nós estamos aí e veremos mais para frente também, tá bom? Na aula 23.1, citoplasmas das células procariontes e eucariontes. E aí a gente chega nas chamadas estruturas, né, as organelas. Então, nós falamos aí sobre uma visão geral desse citoplasma, né? Falamos dos ribossomos, dos peroxissomos, lisossomos, dos vacúolos e do retículo endoplasmático que a gente viu na aula, que nós temos o liso e o rugoso. Deixa eu ver o que vai adentrar aqui. Pronto. No citoplasma, a gente tem as características, né? Que ele forma
esse fluido homogêneo, viscoso, como se fosse uma gelatina, e nele está presente águas, proteínas, sais minerais e também os açúcares. E as estruturas citoplasmáticas, professor? Os ribossomos são aqueles que vão ser responsáveis, né? São aqueles pequeninos, na célula procarionte, mas são aqueles pontinhos que a gente normalmente vai fazer o esquema, né? Esquematizar, faz aqueles pontinhos. São os ribossomos que eles são os produtores de proteínas, né? Os peroxisossomos que vão fazer uma limpeza, eles vão desintoxicar. Então, em órgãos que, por exemplo, no fígado, eles vão realizar o processo de desintoxicação, principalmente quando a gente tem ali Eita, agora fugiu a palavra, tá? Mas nós temos substâncias químicas que são produzidas pelo nosso próprio organismo, que existe uma enzima presente no peroxissomo que vai liberar e se transformar em água, tá? E essa reação é importantíssima para nos desintoxicar. Aí nós temos os vacúolos, que vão estar presentes aí nas células vegetais, que vão ajudar no controle hídrico, no controle osmótico aí dessa unidade celular. Aí vai depender isso aí do ambiente, lembra do processo osmótico? Então ele vai ajudar nesse controle. E aí falamos também do retículo endoplasmático, e aí a gente tem a produção de lipídios, né, no retículo endoplasmático rugoso. Nós temos também, sendo exercido por essa organela, um processo de desintoxicação também, que é auxiliado, né? Armazenamento de substância e produção de proteína. Presta atenção, a produção de lipídios ela está mais concentrada para o retículo endoplasmático liso, que não tem aderência dos ribossomos. A de proteína está relacionada com aquele retículo endoplasmático rugoso próximo ali ao núcleo, tudo bem? E aí nós temos os lisossomos, que vai realizar a digestão intracelular ali, tá bom? Junto ali com aquelas bolsas que são formadas a partir do complexo golgiense. Essas são as estruturas que nós falamos na aula 23. Na aula 24, nós também falamos sobre essas organelas e aí a gente envolveu complexo golgiense, cloroplastos e as mitocôndrias, tá bom? Dentro desse complexo golgiense, que são bolsas, né, que vão ficar empilhadas, formando pacotes ali, que vão ajudar no armazenamento, no empacotamento, na organização, vamos dizer assim, tá? Aquilo que pode ser produzido lá no núcleo ou que pode ser sintetizado, né, trabalhado no retículo endoplasmático rugoso, agora vai passar na face cis do complexo golgiense e depois ele entra naqueles vacúolozinhos e vai junto com os lisossomos ou outras estruturas vão ser eliminados se for necessário, tá bom? Aí nós temos também os cloroplastos. Esses cloroplastos presentes nas células, somente nas células vegetais e que, portanto, vão capacitar, a partir da presença da clorofila, o processo fotossintético. É uma organela essencial para que haja manutenção de todas as funções dessa unidade celular, nos seres vivos que são os vegetais, tá bom? E aí a gente também falou das mitocôndrias. Nas mitocôndrias você vai encontrar, elas são como se fossem fontes geradoras de energia, são as nossas centrais energéticas, tá bom? E aí ela vai envolver aí o processo de produção de energia a partir da respiração, tá bom? Respiração que a gente chama de respiração celular, porque temos a respiração pulmonar também. Então essas duas organelas são importantíssimas e nós vimos elas lá quando nós falamos na teoria da endossimbiose. Tudo bem? Na aula 25, nós falamos sobre o metabolismo energético, respiração celular, que pode ser aeróbica ou anaeróbica, a fermentação, a fotossíntese e a quimiossíntese. Então, vamos focar aqui na respiração celular, que é realizada pela organela chamada de mitocôndria. Você pode ter aí processos com oxigênio, que a gente vai chamar de aeróbica, ou na ausência de oxigênio, aí é anaeróbica. E ela vai gerar 38 ATPs, ou seja, é um processo metabólico que mais gera energia para o organismo vivo, tá bom? E aí a gente tem a fermentação também, que pode ser alcoólica, lática ou acética. São 3 tipos de fermentação que vão ser realizadas distintamente aí pelos seres vivos que vão apresentar esse processo metabólico, produzindo aí apenas 2 ATPs, tá? Então vamos seguindo aqui. Ainda sobre o metabolismo energético, nós falamos sobre a fotossíntese, que
vai ser realizada pelos seres que vão ter a clorofila, que vai estar dentro da organela, né, que é chamado de cloroplasto. Nós temos duas fases, fase clara e fase escura, onde nós vamos evidenciar uma fase que vai estar sendo exercida na presença de luz, da energia solar, ou seja, durante o dia, e o processo continua no período noturno, fase escura, tá bom? Então, nós vamos ter regiões específicas, né, dentro dos cloroplastos, lá nas lamelas, né, lá nos tilacóides, onde você vai ter a ativação dessas moléculas que vão desencadear todo esse processo fotossintético que nós esquematizamos ali na aula. No processo de quimiossíntese, a gente lembra lá a teoria da origem da vida, né? Nas fossas, né? Lá no interior da Terra, no fundo do mar, onde nós tínhamos aquelas fendas, que aqueles micro-organismos realizavam ali, utilizando substâncias químicas para gerar energia também. Aí nós falamos sobre o núcleo, tá? No núcleo 1, componentes do núcleo e do material genético. Bom, na aula do componente do núcleo, nós falamos sobre a carioteca, né? Onde nós temos uma parte interna, uma membrana interna e uma membrana externa. Nós falamos da região do nucleolo e nós falamos dos poros que presentes nesse núcleo, que vão permitir a saída de substâncias que vão estar sendo sintetizadas ali, tá bom? E a entrada também. E o nucleolo é aquela região onde você vai ter intensas atividades metabólicas ali para essa unidade celular, né? Essa estrutura que é o núcleo. Perfeito? E aí, como a gente falou sobre o nucleolo, e aí a gente tem o nucleolo, nós temos a região da cromatina, onde você vai ter o quê? Material genético. Nós também falamos e pontuamos sobre as diferenças desse material genético quando ele está no processo de divisão, que ele se condensa, e a gente consegue visualizar ali os cromossomos, que podem ser desses 4 tipos: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico, acrocêntrico e o telocêntrico. Perfeito, galera? E na aula 27 nós falamos sobre o núcleo, na parte 2, onde a gente estruturou aí a descoberta desse DNA, a estrutura do DNA, replicação, transcrição, tradução, mutação e clonagem. O que é importante a gente lembrar? Que a replicação é a duplicação do material genético, tá bom? E essa duplicação, você tem uma dupla hélice no DNA, só que uma fita ou uma hélice é da original e a outra que vai ser ali replicada, tá bom? Aí você tem o processo de transcrição, primeiramente, tá? Ali tá errado ali a sequência. É replicação, transcrição, onde você vai ter da estrutura do DNA a formação de RNA. E depois você vai ter o processo de tradução, que é de um RNA, você vai ter a sintetização de proteínas. Tudo bem? Na parte de mutações, nós vimos 3, né? A deletéria, a de transição e a de transversão. Quando a gente fala de mutação, a gente tem que lembrar que podem ocorrer mutações cromossômicas e mutações gênicas, onde na cromosômica você pode ter o aumento ou a diminuição. E na questão da gênica, na sequência ali dos genes, tá bom? E aí falamos sobre a clonagem também, que é um advento muito importante para a biotecnologia, muito utilizada aí para a área da agricultura, né? Na aula 28.1 nós falamos sobre a divisão celular, ciclo, mitose e meiose. O que a gente precisa enfatizar? O processo de mitose, que é o processo de crescimento, desenvolvimento, aumento celular, você vai ter as 4 fases, assim como na mitose também. Então são as fases prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tudo bem? E aí, na divisão celular, parte 2, que é a meiose, nós temos 2 etapas. A reducional, com a redução do número de cromossomos, uma célula que era diploide com 46, passa agora a ter 23. E a equacional, onde lá na mitose você tem no processo de finalização 2 novas células, e aqui você vai ter 4 células. E lá na mitose elas são iguais, aqui na meiose, parte equacional, elas são diferentes, né? Aí você tem as mesmas fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tudo bem, galera? Gente,
Eu sei que a revisão, ela é, né, um pouquinho mais acelerada, mas não tem problema, você volta lá na aula, na aula que você achou que teve um pouquinho mais de dificuldade, vai lá no seu material, nos seus rascunhos, nos seus registros, tá bom? Qualquer dúvida, professor, nós estamos aqui. Beijo e excelente prova!